Graça e paz. Hoje nós vamos fazer um vídeo falando a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e qual que é o simbolismo disso aqui para nós. Eu vou ler aqui do 1 ao 11. Fala assim: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor há de necessitar, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí vem, manso e assentado sobre uma jumenta. Isso aqui está lá em Zacarias 9:9. E sobre o jumentinho, filho de uma jumenta, de animal de carga. E indo os discípulos, fazendo como que Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes, fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e os espalhava pelo caminho. E a multidão que ia adiante que seguia, clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo. Aqui, antes de eu começar a falar, quero só voltar aqui sobre a instituição da Páscoa. Em Êxodo 12, Deus fala assim que o povo, o versículo 3 fala assim: Falai toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. O verso 6 fala assim: E o guardareis até o 14º dia. Ou seja, eles iam tomar no 10º dia, mas ele só seria sacrificado no 14º dia. Ou seriam 4 dias, ele ficaria ali sob inspeção. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Então, o que estava acontecendo aqui? Né? Da onde vinha, né, toda essa multidão? Por que Jesus ele vem sentado sobre uma jumenta? E do que isso está dizendo? Jesus era a sua última Páscoa, era a última entrada de Jesus em Jerusalém. E Jesus estava chegando, né, estava chegando de Betânia, porque Betânia ficava logo atrás, ela fica, né, logo atrás do Monte das Oliveiras. Era Betânia, onde Jesus havia acabado de fazer o quê? Um milagre messiânico, que era ressuscitar Lázaro. O que é um milagre messiânico? É um milagre que nenhum profeta fez. Porque outros tipos de milagre, um milagre que um outro profeta fez, eles podiam dizer: se é simplesmente um profeta, né? Elias não ressuscitou o morto, Eliseu também ressuscitou. Só que era pessoa que tinha acabado de morrer. Jesus ressuscitou o morto de 4 dias, que já estava em decomposição. Jesus andou sobre as águas, então ele fez algo que nenhum profeta havia feito. Então isso são milagres messiânicos. Então ele havia acabado de fazer aquele milagre messiânico, estava vindo de Betânia, já estava no Monte das Oliveiras, e no Monte das Oliveiras ele diz então para os discípulos buscar o quê? Uma jumenta. Um jumento para que ele pudesse entrar. E é exatamente o que o profeta Zacarias profetiza lá em Zacarias 9:9. Que aí vem o teu rei sentado sobre uma jumenta. E o que significava isso ali? Sentado sobre um jumento. Significava que quando um rei entrava, chegava uma nação em jumento, significava que ele estava entrando em missão de paz. Né? E Jesus é o príncipe da paz, ele veio para trazer paz. Ele fez paz com Deus, né? Nos reconciliou com o Senhor, trouxe paz. E aí, né, mas na segunda vinda dele, quando você vê lá em Apocalipse 19, ele vem montado sobre um cavalo. Agora um cavalo, porque quando eles vinham sobre um cavalo, significa que ele vinha em uma missão, né, que não era de paz. Muitas vezes uma missão de guerra. E aí, aqui no versículo 21, o que acontecia naquela época? Jerusalém era o centro político, né, era o centro político e religioso. Jerusalém é o centro político e religioso da nação de Israel. E o que acontece? Todo o povo, naquela época, eles iam para as festas
comemorar em Jerusalém. Toda a circunvizinhança, todas as nações, todo judeu, aonde ele estivesse, ele ia para o templo. E era a época o quê? Da Páscoa. E o que acontecia? 4 dias antes, tinha que se inspecionar o cordeiro. Então, o sumo sacerdote, ele saía de Jerusalém, ele ia até Belém buscar o cordeiro. E toda a multidão ficava ali aguardando no portão para quando o sumo sacerdote chegasse com o cordeiro. E aí, quando o sumo sacerdote vinha com o cordeiro, é uma festa que o povo de Israel, né, ele é muito festivo. A palavra de Deus mesmo fala, as festas era com muita alegria, então eles cantavam, eles dançavam, e eles estavam ali, a multidão, né? Porque a gente pensa assim, de onde surgiu essa multidão com palmas, né? Uma cidade que nem, num lugar onde nem tem muita árvore, com palmeiras, com tanta coisa. A multidão, ela já estava ali no portão, aguardando o sumo sacerdote chegar com o cordeiro. Só que, enquanto o sumo sacerdote, ele vai chegando com o cordeiro, Jesus também vai chegando. E Jesus vai chegando montado, né, nessa jumenta. E o povo, como sabia, né, que já havia espalhado por toda a região a sua fama, e o povo sabia que ele havia ressuscitado Lázaro, e o povo então começa a clamar, começa a colocar, né, folhas de palmeiras, as suas vestes, e começa a colocar para ele entrar, aclamando Jesus como rei, como Senhor, como o cordeiro, né, pascual, como o cordeiro que tira o pecado do mundo. E por que ele entrou ali 4 dias antes? Porque era assim, durante 4 dias o cordeiro era inspecionado, porque o cordeiro ele não podia ter mancha, o cordeiro ele não podia ter nenhum defeito físico, ele não podia ser cego, ele não podia ser manco, ele não podia ter nada que o desabonasse de ser sacrificado, de tomar ali o lugar, né? Nosso lugar, o lugar da nação ali, ser sacrificado ali na Páscoa. Então ele era inspecionado pelo sumo sacerdote durante 4 dias. E Jesus entrou justamente nesse momento. Nesse momento Jesus entra e fala que ele entrou e logo o portão ele se fecha, porque era assim que acontecia. Depois que o sumo sacerdote entrava com o cordeiro, aquele portão era fechado. Jerusalém nessa época tinha 12 portas, 12 saídas. Mas, porém, esse portão é o portão oriental, que é o portão que dá de frente para o Monte das Oliveiras. E é tão interessante que Ezequiel, olha como a Bíblia é maravilhosa, Ezequiel 44:2 fala assim: então fez-me voltar para o caminho da porta exterior do santuário que olha para o oriente, a qual está fechada. Ela foi fechada depois que Jesus entrou e nunca mais ela foi aberta. E fala o verso 2 assim: e me disse o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. E se você for olhar em Israel, desenho lá, hoje ela chama porta dourada, ela está fechada, ela nunca mais foi aberta. Será aberta, né? Eu creio no reino messiânico de Cristo. Mas Jesus falou, mas Deus está dizendo aqui, essa porta foi fechada, porque o rei entrou por ela. Jesus estava entrando agora como rei que ia trazer paz, que trouxe paz para toda a nação. E aquele povo ali, aclamando ele, já estava ali aguardando o sumo sacerdote com o cordeiro, que seria inspecionado 4 dias. E 4 dias Jesus também foi inspecionado. Se você ler Mateus aqui do 21 até o 27, quando Jesus ele é preso, quando Jesus ele é condenado, você vai ver que ele foi inspecionado pelos saduceus, pelos fariseus, pelo sinédrio, pelos sacerdotes. Ele foi inspecionado, né, por Herodes, por Pilatos. Então Jesus ele foi inspecionado todos esses 4 dias, em cumprimento o quê? A profecia. Então quando nós lemos, nós vemos que nada nessa profecia, nada na palavra de Deus é por acaso. Tudo na palavra de Deus tem um porquê e um para quê, tudo tem. Então Jesus entrando ali, estava dizendo, olha, eu sou o Cordeiro de Deus que veio para tirar, né? E aí, quando nós vemos João falando isso, João fala isso lá em João 1:29, ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem que era João? João era da linhagem sacerdotal, ele era filho de Zacarias, um sacerdote, ou seja, João era da linhagem sacerdotal. Ele podia inspecionar o cordeiro, ele podia dizer se o cordeiro era apto
para ocupar o lugar do homem. E aí ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1:29. Então Jesus ele é inspecionado. E a coisa mais interessante aqui, né, de tudo isso, nós sabemos que ele entrou por esse portão oriental, porque era o único portão também que dava acesso direto ao templo. Se você ler o verso 12, a primeira frase fala, e entrou Jesus no templo de Deus. Então essa porta ela dava de frente para o Monte das Oliveiras, aonde o povo aguardava o sumo sacerdote com o cordeiro, aonde entra Jesus, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Essa porta ela dava direto no templo. E fala assim que Jesus chegou e entrou direto no templo. Então ele entrou por esse portão oriental. E esse portão oriental então se fechou e não mais foi aberto. Está lá em Ezequiel 44, do 1 e 2. E o interessante ainda, que nós vamos ver aqui, que durante esses 4 dias ele foi inspecionado, assim como o cordeiro era inspecionado durante esses 4 dias. E aí nós vemos aqui no julgamento de Jesus, uma atitude, né, de Pilatos, a partir do versículo 23, fala assim, e o presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? Pilatos fala assim, olha, eu não vejo defeito nele não. Ou seja, ele é um cordeiro perfeito. Eu não vejo nele mal algum. Não vejo. E disseram, né, e eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Então, vendo Pilatos que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. Muitas vezes a gente acha que isso aqui está aqui na Bíblia por acaso, mas não está aqui por acaso. Porque quando se acabava, o cordeiro ele era inspecionado aqueles 4 dias, quando acabava toda a inspeção daquele cordeiro. Quando o sumo sacerdote dizia, olha, esse cordeiro não tem defeito, esse cordeiro é apto, esse cordeiro não tem mancha, ele não tem mácula, ele não é cego, ele não é manco, ele não é surdo, ele está em perfeitas condições para ser o sacrifício, ele então pegava uma bacia de água e lavava suas mãos por cima do cordeiro. Ele colocava a bacia ali e lavava suas mãos. É a mesma coisa que Pilatos fez. Então Pilatos estava simplesmente cumprindo a profecia quando ele lava ali as suas mãos. E tudo o que acontece aqui, tudo o que acontece nesses 4 dias, era dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro aí é apto para tomar o lugar do pecador. Esse cordeiro não tem mancha, não tem mácula, não tem pecado. Esse cordeiro passou em todas as inspeções. Eles tentaram pegar Jesus em todas as situações, mas todas Jesus saía. Em todas Deus dava sabedoria para Jesus responder a tudo aquilo que eles perguntavam. Até que chega um momento crucial, em que o próprio Pilatos diz, não vejo defeito, não vejo nele culpa alguma. Então, vou lavar as mãos e considerar isto. Então, nós sabemos que tudo isso aqui que está falando aqui, a Bíblia não é um livro da carochinha, a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia não é um livro qualquer. Tudo que está aqui, né, o Novo Testamento, está simplesmente cumprindo aquilo que já estava determinado no Velho Testamento. Toda palavra ela é inspirada por Deus e toda palavra ela é poderosa e o Espírito Santo traz vida a esta palavra. Jesus Cristo já veio como cordeiro, ele já veio, né, sentado sobre aquele jumento, mas aí em Apocalipse, né, ele vai voltar. E ele está às portas para vir buscar a sua igreja no arrebatamento. O arrebatamento, Jesus não pisa nessa igreja. A noiva dele vai se encontrar com ele nos ares. Porém, quando ele voltar na sua segunda vinda, ele volta montado num cavalo branco. E fala que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Ou seja, ele vai vir agora como rei. E ele vai vir agora na sua segunda vinda. Não estou falando do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, creio eu, vai acontecer antes de tudo isso. Ele vai vir para julgar as nações. Então, é tempo de conserto, é tempo de conversão, é tempo de alinhar a nossa vida com o Senhor. Depois da Páscoa, né? A Páscoa durava um dia, depois tinha 7 dias dos pães asmos, ou seja, esses 7 dias eram 7 dias para que o povo tirasse o fermento de dentro de si. Ele participava, e ele tinha que tirar o fermento. O fermento significa o pecado. O próprio Jesus fala para os discípulos, né? Eles não tomarem do fermento dos fariseus, que era o fermento da malícia.
Então, ou seja, eram 7 dias para que nós nos purifiquemos, para que o Senhor olhe para nós e encontre em nós a santificação, a purificação, que nós estamos vivendo esses últimos dias, em que nós temos visto tanta coisa acontecer, mas que as coisas que estão acontecendo ao seu redor não tire o teu foco, não tire você da presença de Deus, não tire você daquilo que é importante, que é o mais importante, que é buscar a Deus em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Se você, né, está afastado dos caminhos do Senhor, volte para o Senhor. Né? Não estou falando de religião, não, estou falando de Deus. Volte para os caminhos do Senhor. Volte enquanto é tempo. Se você ainda não aceitou o Senhor como seu Salvador, lá em João 1,12 diz assim: todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você pode ser um filho de Deus, ter o seu nome escrito no livro da vida. E que o Senhor possa continuar te abençoando. Né? Se você precisar de qualquer coisa, mande aí nos comentários. Né? Eu quero aceitar Jesus, eu quero me consertar com o Senhor. E eu vou ter o maior prazer de estar orando com você. Amém?